turma, tudo bem? Eu sou o professor Souto. Isso daqui é um brinquedo de parque de diversões. Foi feito um cálculo da velocidade mínima para que a pessoa não escorregue. Então a pessoa fica presa na parede do rotor e girando, tá? É um brinquedo bem interessante. Então imagine esse rotor girando e a pessoa presa na parede do rotor, tudo bem? Segurança total. Mas para que tenha segurança total, existe uma velocidade angular mínima, porque se esse rotor, imagine esse rotor parado, a pessoa vai cair, certo? Velocidade angular zero, velocidade linear zero, vamos rever esses conceitos. Então, para começar, veja bem, qual é a tendência de escorregamento da pessoa? Não é descendo? O peso puxa a pessoa para baixo. Vai aparecer contrária à tendência de escorregamento a força de atrito. Vamos lembrar que força de atrito é coeficiente de atrito vezes a força normal. Aqui eu chamo de N, assim, tá bom? Então, coeficiente de atrito vezes a normal. Este cara, como ele não está escorregando, ele está em repouso em relação à parede do rotor. Então, este coeficiente de atrito é o coeficiente estático. Tá? O peso do corpo é calculado como o mesmo, vamos lembrar, produto da massa pela aceleração. No caso, a aceleração da gravidade. Então, há um equilíbrio na direção vertical. Podemos, então, igualar o peso à força de atrito. Lembrando que na direção radial, nós temos a força normal de contato. Mais uma coisa, a normal fará o papel da resultante centrípeta. Tudo bem? Então, vamos primeiro igualar força de atrito ao peso. Então, eu vou fazer aqui força de atrito igual ao peso do corpo. Tudo bem? Força de atrito, coeficiente de atrito estático, vezes a normal de contato do corpo com a parede do rotor. O peso é a massa vezes gravidade. Continuando, no lugar da força normal, vamos colocar resultante centrípeta mv ao quadrado dividido pelo raio, como já foi mostrado anteriormente. Então, vou colocar aqui coeficiente de atrito estático e no lugar da normal, mv ao quadrado sobre r. M vezes G. Um fato interessante, curioso e importante, que agora, até aqui eu só apliquei a matemática, o que é física nisso? Veja, cancelando aqui a massa do corpo, passo a massa dividindo, percebemos que este movimento independe da massa do corpo. Você tem aqui uma criança com 30 quilogramas e um senhor obeso de 120 quilogramas, isso não vai mudar em nada o rotor. Então, qualquer criança e qualquer peso, qualquer massa e qualquer massa de adulto, qualquer pessoa pode entrar nesse brinquedo tranquilamente, visto que não depende da massa. Substituindo no lugar da velocidade, o que a gente precisa saber aqui é a chamada velocidade angular, tá? A velocidade angular representado pela letra W. Por que a gente vai calcular a velocidade angular mínima para que a pessoa não escorregue? Porque em qualquer ponto do rotor, como já foi falado também anteriormente, já falamos, em qualquer ponto do rotor a velocidade angular é a mesma, tá? Então a segurança aí seria total. Vamos lá, continuar? Então, coeficiente de atrito estático, velocidade ao quadrado dividido pelo raio igual a gravidade. Mas no lugar da velocidade ao quadrado, eu vou substituir
velocidade é a angular vezes o raio. Então, a velocidade linear, repare aqui, é a angular vezes o raio. Como está ao quadrado, teremos velocidade angular ao quadrado, raio ao quadrado. O que nós vamos fazer agora? Vou simplificar este raio com esse daqui. Turma, continuando agora, esse é o isolamento da velocidade angular aqui, o W, né? Então, vamos ter W ao quadrado igual. O raio vou passar dividindo e o coeficiente de atrito que está multiplicando também vai passar dividindo. Então, novamente, o raio está multiplicando, vai passar dividindo e o coeficiente de atrito estático também vai passar dividindo. Tá? Então, nós teremos G, vou passar dividindo o raio e o coeficiente de atrito estático. Tudo bem? Continuando aqui, vamos extrair a raiz quadrada. Então, teremos velocidade angular mínima, então vamos extrair a raiz quadrada deste termo da direita, que é o G, dividido por coeficiente de atrito estático, vezes o raio. Essa demonstração ela é importante, pois os examinadores eles vão perguntar sobre por que eu resolvi demonstrar. Porque o examinador ele vai perguntar sobre isso. Se a força de atrito é igual ao peso, se a força de atrito é maior do que o peso. Aí você lembra que a força de atrito é igual ao peso, há um equilíbrio, que a normal é força resultante centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Então a ideia não é complicar a sua vida. Nossa, professor, eu jamais demonstraria isso sozinho. De repente o aluno pode pensar assim. Não é a minha ideia. A minha ideia é que você entenda desde o início ao fim da demonstração, porque atualmente ocorrem muitas perguntas nesse processo. Então estude a demonstração analisando cada detalhe, porque as perguntas surgirão dentro deste desenvolvimento. Turma, então, mais uma vez, esta daqui é a velocidade angular mínima. Velocidade angular mínima. Fiquei aqui muito feliz e emocionado que o Tião, antes de eu concluir a unidade desta grandeza, ele disse. E ele disse o quê? Radianos por segundo. Muito bem, Tião. Espero que vocês estejam também aprendendo bastante e evoluindo com esse nosso trabalho e dedicação. Essa foi bacana. Turma, vocês lembram do Shambhala? Essa é o Shambola. Então é assim, ó. Nós vamos nos concentrar. Turma, vamos analisar o seguinte. Aqui, neste movimento, nós temos uma lombada. Nós temos uma lombada. Estava lembrando da Bahia, lá, os bailes da Bahia. Nós temos aqui uma lombada e quais as grandezas envolvidas? Então, repare aqui, deixa eu tirar esse Vzinho aqui, porque era uma observação que a gente tinha feito. Isso aqui é uma lombada, a bolinha andando para a direita, velocidade perpendicular ao raio da curva da lombada. Então você tem aqui a curva exatamente assim, a velocidade perpendicular, a bolinha está andando para a direita, tá? Nós temos aqui a força-peso, olha aqui. Nós temos a normal de contato da bola com o chão, com o solo, com a lombada. Temos aqui, então, a massa da bolinha, que são as grandezas envolvidas. Precisamos entender o seguinte, como essa velocidade é constante, não há força nesta direção, somente a força resultante nesta direção. E a força resultante nessa direção
damos o nome de resultante centrípeta, pois o movimento é curvilíneo. Então saiba, toda vez que há um movimento curvilíneo, aparece a resultante centrípeta. Bom, o objetivo desse exercício é calcularmos o quê? Um móvel qualquer, pode ser um carro, pode ser uma bicicleta. Qual é o motivo físico principal da análise? Qual é a análise mais importante aqui? O carro vem nessa lombada e ele pode perder o contato com a lombada. Então, qual é a velocidade mínima para que ele comece a perder o contato com a lombada? Esse é o nosso objetivo. Então, o cálculo da velocidade para que ele perca o contato com a lombada. Porque no momento que ele perde o contato com a lombada, já existe um risco de acidente e assim e outras coisas mais. Mas basicamente é uma questão de segurança. Então, qual é a velocidade necessária para que ele não perca o contato com a lombada? Primeiro ponto é equacionarmos essas duas forças que estão verticais. Então, nós temos que a resultante centrípeta para baixo, isto significa que o peso é maior do que a normal. Então, eu vou escrever resultante centrípeta é igual ao peso menos a normal. Tudo bem? Então, turma, aí o que vai acontecer? Então, novamente, se a resultante centrípeta é voltada para baixo, o peso é maior que a normal. Acontece que no momento que a bolinha perder o contato com o chão, a normal vai valer quanto? 0. Tá? Então, vai preparando aí que você vai entender isso. Então, mais uma vez, a bolinha faz isso, perde contato com o chão. Eu vou calcular a velocidade quando a normal for 0. Bom, colocando a normal para a esquerda, passa somando. Então, nós temos N é igual a peso menos a resultante centrípeta. A normal, teremos. Lembrar que o peso é massa vezes a gravidade. Força-peso é massa, força é massa vezes aceleração. Força-peso, massa vezes gravidade. Menos força centrípeta, mv ao quadrado dividido pelo raio. Então, pense agora, turma. Esse carrinho vem, faz esse movimento. Esse carrinho vem, faz esse movimento. Vamos aumentando a velocidade? Vamos aumentando a velocidade. Nessa velocidade aqui, ele perde o contato com o solo. Então, a velocidade máxima é isso que a gente vai ver. Qual a velocidade máxima para que ele ainda não perca o contato com o solo? Só que, na iminência de perder o contato com o solo, o N terá valor 0. Então, considere, na iminência de perder o contato com o solo, o N igual a 0. Então, velocidade máxima. Aqui vai dar 0. A massa, mg, menos mv ao quadrado sobre r. Vamos colocar o mv ao quadrado sobre r para o outro lado somando, porque existem duas maneiras aqui. Eu vou simplificar a massa, mas eu prefiro fazer esse movimento para você entender por que a massa ela não depende nesse caso. Então, eu vou passar aqui subtraindo. Para o lado esquerdo teremos mv ao quadrado sobre r igual a massa vezes a gravidade. Passando dividindo, a massa vamos simplificar aqui. Então teremos v ao quadrado sobre r igual a g. Turma, então mais uma vez, concluindo isso daqui, o que nós estamos fazendo? O corpo vem lentamente, não fez aí, não passou pela lombada, não é? Você não passa pela lombada devagar para não estragar o seu carro? Vamos lá, vai aumentando a velocidade, chega um momento que ele perde o contato. Então, a velocidade aqui, só lembrando, é a velocidade máxima. Vamos passar o R que está dividindo, vamos passar para o outro lado, multiplicando. Então, nós temos V ao quadrado igual
a R vezes G. Continuando, V igual a raiz quadrada de R vezes G. Bom, aqui, continuando, nós temos, então, velocidade máxima, raiz quadrada de RG. Velocidade máxima, raiz quadrada de RG. A conclusão matemática é essa daqui. Mas e a conclusão física? Sabemos que quanto maior for a força gravitacional, mais atração a bola terá. Então eu posso aumentar a velocidade. Porque a velocidade máxima aumenta se o G aumenta. Se o raio da curva aumentar, o que significa isso? Significa que se o raio da curva aumenta, ela torna-se cada vez mais, ela tende a uma superfície plana. E o que seria uma superfície plana? Seria um raio tendendo a um número muito grande, que é o infinito. Tá? Então, imagine, o raio vai aumentando, olha o que vai acontecer. A superfície tende à formação plana. Então, vamos pensar. Quanto maior o raio, mais plano ela fica. Se o raio tende ao infinito, esta superfície, isso daqui já não vai ser, isso aqui não será mais uma lombada, entendeu? Então, se o raio aumentar, a velocidade, se o raio tende ao infinito, a velocidade máxima tende ao infinito. Por quê? Obviamente, porque isso daqui não tem mais lombada, isso daqui virou um plano. Tá? Bem interessante você prestar atenção nisso. Turma, agora isso aqui é uma valeta, né? Na valeta, o que o examinador vai perguntar para você? Vamos ver aqui uma situação prática. Eu entro numa valeta, eu tenho a sensação de aumento de peso. É isso que ele vai te perguntar. Então ele vai te dar a velocidade, vamos desenhar a velocidade aqui, tangenciando a curva. Lembrando mais uma vez que esta velocidade ela é perpendicular ao raio da curva. Lembrar que o centro da curva agora está para cá, né? Então aqui esta velocidade é perpendicular. Vamos ver aqui. O peso do corpo está para baixo, o peso do carro, do automóvel, para baixo. Como o centro está para cá, vamos lembrar que a resultante centrípeta apontada para cima. Então aqui, a resultante centrípeta apontada para cima, porque o centro está para cá. Então nós sabemos que a linha normal, o vetor normal, também perpendicular à tangente à trajetória, tá? A normal será maior do que o peso, visto que a resultante é apontada para cima. Se a resultante das forças é apontada para cima, então, se a resultante é apontada para cima, a normal é maior. Vamos entender primeiro uma coisa, turma, não esqueçam. Isso tudo que eu estou falando é isso que o examinador vai te perguntar, tá? Então veja bem, vou apagar aqui novamente, vamos nos concentrar nesse conceito. O que ocorre, na verdade, no movimento, é que o que nós estamos analisando é a velocidade, o peso e a normal. Tudo bem? Sabemos que, como é uma curva, qual é o nome que eu darei para estas duas forças aqui? O nome que nós vamos dar é resultante centrípeta. É isso que você tem que entender. É o nome que eu dou para essas forças que agem no corpo. Tá? Então, como é que eu equaciono isso? Força centrípeta será agora a normal menos o peso, visto que a normal é maior. Sempre o maior menos o menor. Tá? Aqui nós temos a resultante centrípeta, ela é mv ao quadrado sobre o raio. mv ao quadrado sobre o raio,
a normal menos o peso, que a fórmula é massa vezes gravidade. Vamos passar agora para o lado esquerdo somando. Então, a normal fica do lado direito igual. Vamos passar o mais mg agora. Então fica mg, deixa eu separar aqui, mg mais mv ao quadrado sobre E. Vamos fatorar, colocar o m em evidência. Então teremos o quê? Deixa eu diminuir a perninha do g. Ele está muito pernudo aqui. Então vai ficar m, vamos colocar em evidência, que multiplica g mais v ao quadrado sobre R. Esta é a normal. Lá, em elevadores, vamos lembrar, considerado também peso aparente. Então, qual é a sensação que este motorista tem? Uma sensação de aumento de peso no momento da passagem pela valeta, tá? Então, a normal, que é o peso aparente da pessoa, é a massa da pessoa, vamos supor aí 70 kg, o G igual a 10, a velocidade de 72 km por hora, transformando em metros por segundo, daria 20 metros por segundo, e o raio da trajetória aí, sei lá, vamos imaginar aqui 20 metros, tá? Então, pronto. Acharíamos, então, nesse caso, tá, o peso aparente. É a sensação de aumento de peso que o piloto vai experimentar nesse movimento.